Nós já estamos de volta e é sobre essa questão das leis de econômica, do mais alto padrão do poder aquisitivo e do mais baixo padrão, que a gente volta a conversar agora com Rodoval Ramalho. Rodoval, vamos dar continuidade a essa questão. Então, a lei, esse jeitinho, essa falta desse senso crítico atinge não só a quem não tem alto padrão aquisitivo, atinge a todos. Atinge a todos. Inclusive, também, o corte também é horizontal no que se refere às posições políticas, da esquerda à direita, né, do mais rico ao mais pobre. Tanto você encontra gente desrespeitando a lei em muitos movimentos sociais. Você pega, por exemplo, o MST, o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, ele agride a lei quando invade uma propriedade e agride a lei quando invade prédios públicos. Verdade. Quer dizer, a lei que ele diz, que ele defende que seja respeitada, ele próprio não respeita. Mas isso não acontece só com o MST, com a esquerda. Os segmentos mais à direita no Brasil também estão cansados de fazer isso. Existem várias manifestações de políticos que burlam a lei para se favorecer dela. Então, tanto do mais rico ao mais pobre, como do mais à esquerda quanto mais à direita, no Brasil é uma questão, é por isso que eu insisto na formulação de Roberto da Mata, é uma questão realmente de uma configuração cultural que não se habituou ainda e que não consolidou essa perspectiva moderna da lei universal, ou seja, do individualismo como um pressuposto de toda a legislação. A lei é igual para todos. A lei é igual para o juiz e a lei é igual para o sujeito que faz os serviços gerais e a limpeza. Aqui no Brasil, nós ainda, em função dessa realidade híbrida do moderno e do tradicional, aqui no Brasil, ainda, só agora nós estamos tentando implementar uma legislação da transparência, da informação pública. É verdade. Ora, a população brasileira não sabe quanto ganha um servidor público. É verdade. E se ele é servidor público e tem um salário pago pela população, a população tem que saber o salário dele, quanto está sendo gasto. Exatamente. Quanto cada órgão público gasta e quanto, para a gente saber quanto é que está saindo do nosso bolso. Exatamente. Porque isso faz parte. Então, eu diria que o processo de modernização no Brasil, embora ainda esteja muito aquém dos países que nós chamamos mais desenvolvidos, ou mais democráticos, ou mais modernos, mas nós temos avançado. A duras penas, mas temos avançado. Será que a gente vai conseguir chegar ao ponto da gente ter o voto como opcional, como facultativo e não como obrigatório? Olha, o voto obrigatório não é típico das sociedades modernas, né? Se você observar nas grandes democracias do mundo, o voto é opcional, como aliás deve ser. Agora, mais grave ainda do que o voto obrigatório aqui no Brasil, eu acho a obrigatoriedade do cidadão trabalhar gratuitamente, voluntariamente para a justiça eleitoral no dia da eleição. Ele não pode, ele é convocado, ele não pode dizer não. E aí a grande justificativa, inclusive dos juízes, é que isso é uma atitude de civismo. Atitude de civismo que esses juízes não demonstram porque eles recebem salários extra para trabalharem durante as eleições. O cidadão não. É obrigado a passar o dia inteiro ali, recebe um sanduíche e quando sai dali a República diz, olha, muito obrigado. Você tem 2 dias de folga. Você tem 2 dias de folga, prejudicando a empresa que você trabalha, que vai ter que arrumar um jeito de... Então, isso não tem nada a ver com a República. A República, ela se faz, nesse sentido, a partir também da ação voluntária. Você não pode ser obrigado a votar, você não pode ser obrigado a participar de uma eleição como mesário, como presidente de mesa, sem receber absolutamente nada e sem poder, e sem querer, sobretudo. Então, tudo isso faz parte, digamos assim, de um país, de uma configuração ainda não tipicamente moderna. Nas configurações tipicamente modernas,
a individualidade ela é mais respeitada. Não é? Mas tem muita gente também que está deixando de votar, porque tem muita gente também descobrindo que o preço que se paga para não votar, às vezes vale a pena, porque não quer se decepcionar lá na frente com um determinado representante público que a grande maioria escolheu. É irrisório, já que era obrigatório, não deveria ser maior essa multa para você realmente prender? Olha, o Brasil ele tem essas contradições. A eleição, o voto é obrigatório, mas o valor pago para quem não foi votar, nem quem não compareceu, é irrisório, R$3, 3 e pouco, se não me engano. Então, acaba que muita gente já está exercendo esse direito de pagar a multa, porque não quer perder um feriadão, porque, diga-se também, é bom destacar, que os políticos, né, muitas vezes não estimulam ninguém a perder um dia. Porque falta o discurso novo, o discurso realmente de proposta de mudança, de melhoria para a grande maioria da população? Olha, eu acredito, as melhorias elas têm vindo de maneira um pouco lentas, né? E o que eu acredito é que nós temos no Brasil hoje uma espécie, quer dizer, hoje está mais evidente do que nunca, depois da chegada do PT, sobretudo, ao poder, é que as fronteiras, né, ideológicas, as fronteiras, está tudo muito parecido. As fronteiras também entre o público e o privado também estão são muito misturadas. E boa parte da população já está, seja votando nulo, seja votando branco, seja não comparecendo. Se você observar os níveis de abstenção nas últimas eleições, são níveis já significativos. Então eu acredito que essa falta, essa descrença, né, e essa falta de estímulo, né, em projetos novos, tanto tem a ver com o nosso cardápio político, que não tem demonstrado realmente muita consistência no sentido das verdadeiras reformas, como também o próprio cidadão tem que refletir sobre isso, porque afinal de contas esses políticos existem porque ele votou. Ontem ou anteontem ele acabou votando e colocando ele lá. Então, trata-se digamos, de estimular mais o debate, né, seja através de programas como esse, seja na escola, seja, enfim, nas associações, estimular mais o debate sobre os destinos da nossa República para irmos, aos poucos, aprimorando, porque nenhum tipo de cultura é superada por decreto. Ela é resultado de uma mudança que é mais processual. E ela não pode ser imediatista, ela tem que começar dentro do indivíduo, né? Para que a gente possa certamente explanar isso para os nossos representantes. Sem dúvida nenhuma. Se nós observarmos o Brasil 50 anos atrás, o que nós estamos chamando aqui de ética tradicional, ética hierárquica, era ainda mais forte. 50 anos atrás no Brasil, nós não tínhamos inúmeros mecanismos que nós temos hoje em dia. O Ministério Público, por exemplo, é uma das maiores criações da Constituição de 88. Não dá para imaginar hoje o Brasil sem o Ministério Público. Sem órgãos que fiscalizem realmente, né? Que faça valer o direito do cidadão. Perfeitamente. Os tribunais de contas, por exemplo, é outro órgão que pode ser aprimorado, né? Hoje em dia, a atuação, a indicação política dos conselheiros acaba tendo reflexos bastante problemáticos na fiscalização. Talvez uma mudança nesse formato, seja por concurso, seja, enfim, por outra maneira que não seja uma indicação direta de políticos, porque aí você não deixa de estar elegendo pessoas que depois vão lhe fiscalizar. E, na verdade, essa fiscalização, como a gente sabe, hoje em dia, embora exista, mas é uma fiscalização bastante seletiva. Muitas vezes quando é conveniente, muitas vezes quando entra em disputa alguma questão política, mas o Tribunal de Contas, ou os tribunais de contas dos Estados da União, bem que poderiam ter mais autonomia.
e o processo de indicação dos conselheiros, eu acredito que cria ruídos nessa autonomia. Mas isso também é um processo que pode se aprimorar, como nós, de fato, estamos aprimorando várias outras instituições. Então existe realmente a esperança de representantes melhores, politicamente melhores? Sem dúvida nenhuma, existem. Nossos representantes hoje, existe sim a esperança, porque nossos representantes hoje já estão sendo um pouco mais fiscalizados do que já foram. E aos poucos você já nota em certos segmentos da sociedade uma disposição para não votar em quem tem ficha suja, ou para não votar em quem vive pulando de partido em partido, ou então para não votar em pessoas que não cumprem os seus programas. Enfim, eu diria que é um processo ainda longo, mas é um processo que caminha lento. Mas no meu entendimento, temos caminhado. Rodoval, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade em Pauta. Eu é que agradeço e parabenizo pela iniciativa. Obrigada. O Cidade em Pauta fica por aqui, todas as segundas-feiras, um programa inédito. Eu aguardo você e durante a semana não esqueça a reprise do nosso programa.